Bom dia, que a nossa aula seja proveitosa. Ontem vocês receberam o calendário de avaliações. No calendário de avaliações de vocês receberam, e a tia Tânia está lá no final do calendário. Se não me falha a memória, eu sou a penúltima prova de novo. Só que dessa vez eu vou dar 2 capítulos para a prova. Eu vou dar o Renascimento Cultural e também vou dar a Reforma da Igreja. Porque são capítulos pequenos? Porque eles são pequenos, eles são de fácil entendimento e é possível colocar os 2. Então, eu vou colocar os 2 dessa vez. Então, eu já estou avisando agora, não é para ninguém ficar apavorado, nem preocupado, nem arrancando o cabelo das pernas. Pode ficar tudo tranquilo. Mas a tia Tânia precisa que vocês já tenham noção disso hoje. Dá para estudar depois das provas, quando elas começarem? Claro que dá. Mas vocês já precisam saber que serão 2 capítulos. Tá? Professora Tânia? Oi? A Ana Cecília pediu para avisar que ela vai demorar um pouquinho, porque a internet da casa dela tá ruim e ela vai lá pro escritório do pai dela. Coitada. Tá bom. Vamos lá. É porque eu tô tentando mandar até os links para ela. Ela disse que teve que trocar de celular também. Tá no celular da mãe dela. Tá bom, vamos lá. Vamos trabalhar aqui as novas ordens religiosas. Guilherme, por favor, comece. As novas ordens religiosas. Oi, pois não. A gente já falou sobre as companhias de Jesus? Nós vamos começar a falar um pouco dela aqui agora. Essa parte de cima eu já terminei. Agora eu tô no 6.2. Ah, tá. É porque tem uma questão de trabalho falando sobre as companhias. É muito simples aquilo, bem tranquilo. Pode começar. As ordens religiosas foram responsáveis pela renovação e pelo fortalecimento do clero. As mais antigas, como a dos dominicanos, foram reformadas e outras foram criadas. Um dos instrumentos mais decisivos na campanha de renovação católica foi a Companhia de Jesus, criada por Santo Inácio de Loyola e reconhecida pelo Papa Paulo III em 1540. Os jesuítas desempenharam um papel importante na esfera da educação, uma vez que fundaram colégios e seminários, chegando a assumir a direção de universidades. Pode continuar. Os jesuítas também tiveram grande relevância na expansão do cristianismo para as áreas conquistadas pelos europeus no continente americano, na África e no Extremo Oriente. As conquistas pelos europeus no continente americano. Não. A conversão das populações locais representou a imposição dos valores europeus e no embate com as tradições locais. Para a Igreja, por sua vez, o feito dos jesuítas em suas ações missionárias permitiu a ampliação do número de fiéis e seu poder em outros lugares do mundo, deixando de ser uma religião limitada ao continente europeu. Vocês vão ver no próximo capítulo que nós vamos falar da expansão marítima. E lá vai falar que junto com os grandes navegantes foram representantes da igreja. O que os representantes da igreja queriam em outras áreas fora da Europa? Eles queriam expandir a fé cristã e eles queriam, com isso, angariar lucro para a igreja, como novas terras, território, também mais pessoas que são adeptas, mais dinheiro nos dízimos, mais dinheiro na coleta da igreja. Então, qual foi a importância dos jesuítas? Os jesuítas foram de extrema importância
na formação de escolas. Aqui em Patrocínio, por exemplo, nós temos o Colégio Dom Lustosa. Isso nem tem tantos anos. Isso tem o quê? 100 anos, 90 anos que o colégio foi fundado? O Colégio Dom Lustosa foi fundado por um padre que se chamava Dom Lustosa. Nossa. Isso é o quê? Isso é implemento de educação oriunda da igreja. A escola Berlar era escola só para meninas, só moças estudavam lá. E as freiras que fundaram o Colégio Berlar, que antigamente chamava Colégio Normal, elas eram oriundas da Bélgica. Então, são missionários que saem pelo mundo catequizando e levando conhecimentos. Conhecimentos da própria Bíblia, que é a catequese, e ensinamentos, estudos, idiomas, literatura, matemática. Então, os missionários, os jesuítas, os dominicanos têm um papel fundamental na educação. É de grande relevância, de grande importância. E ainda hoje existem inúmeros missionários pelo mundo, que não são só padres, pessoas comuns que resolvem largar tudo e ir ajudar na África, ir ajudar no Brasil, lá na Amazônia, em outros locais, levando catequese, levando informações, levando proteção, ajuda de todos os níveis. Então, eles foram de suma importância. E ainda são. Pode continuar, Guilherme. A legenda, professora? Sim. A ação dos jesuítas teve um papel importante na Contra-Reforma Católica. Qual foi o papel importante dos jesuítas na Contra-Reforma? A Contra-Reforma era ir contra a reforma. Por isso chama Contra-Reforma. E qual era o papel desses missionários? Trazer pessoas para a Igreja Católica. Não perder mais fiéis. Estar junto deles, catequizá-los. Porque senão a igreja seria cada vez menor. Nós íamos perder o número de fiéis, cada vez mais. O Rio de Janeiro hoje, 2020, ele tem muito mais adeptos evangélicos do que católicos. O Rio de Janeiro é uma cidade praticamente agregada às religiões evangélicas. Por quê? Porque cresceu, desenvolveu e expandiu. E a Igreja Católica ficou acanhada, foi perdendo. Quando você luta por alguma coisa, o que acontece? Você perde. Nós estamos numa luta. Qual é a nossa luta? Vencer o vírus. Se você não luta, você perde. Pode começar a Professora, os jesuítas, eles eram missionários? Sim. O que é um missionário, Vinícius? Missionário tem o que para fazer? Eles fazem como que é? Um de cada vez. O que um missionário tem? Ele tem uma missão. O missionário tem uma missão. Qual é a missão do missionário? Daqueles missionários? Não perder fiéis. Não perder fiéis. Como ele não perde fiéis? Catequizando, ensinando e trazendo pessoas para junto da igreja. Junto com a catequização, eles vão ter outros ensinamentos, outros estudos agregados a isso. Dentro da Companhia de Jesus também tinham missionários? Eles são os missionários aí. Os jesuítas são os missionários. O Brasil, quando veio Pedro Álvares Cabral, ele trouxe os jesuítas, que são missionários. Pode continuar, Manuela. A Inquisição. A Contra-Reforma completou-se com a reorganização do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição,
cujas missões eram a vigilância e a repressão. Entre seus objetivos estavam obrigar os fiéis a observarem a doutrina católica e punir os que dela se afastassem, os chamados hereges. O Santo Ofício foi ativo especialmente nos países ibéricos, onde se voltou principalmente para a perseguição aos judeus e aos cristãos novos, judeus ou seus descendentes convertidos ao catolicismo. O Tribunal do Santo Ofício também perseguiu e condenou vários artistas, intelectuais e cientistas que questionavam algum dogma da Igreja. Um minutinho. Nós estudamos, tempos para trás, que os cristãos eram perseguidos lá no Império Romano. Sim. Né? Quando eles iam se reunir para praticar o cristianismo, eles eram perseguidos. Quando eles eram perseguidos, eles eram punidos. E eles eram até colocados na fogueira. Por quê? Porque eles estavam proferindo o cristianismo. Agora, são os próprios cristãos que estão punindo os não cristãos. São agora os próprios evangelizados da Igreja Católica que estão punindo quem não é da Igreja Católica. Então, o Tribunal do Santo Ofício é um tribunal dentro da igreja. Ali no fórum da nossa cidade existe um tribunal de justiça do homem. Aqui era um tribunal da justiça de Deus. E quando eles percebiam que tinha alguém que não seguia a doutrina católica, eles, de alguma forma, se tivesse como, eles iam apreender aquela pessoa e iam interrogar. Iam fazer pressões. Iam fazer pressões e perguntas de forma que a pessoa entrasse em contradição. Quando ela entrasse em contradição, eles diziam que ela estava mentindo. Quando ela estava mentindo, ela podia... Ela era punida. Perfeitamente. Pode continuar, por favor. Professora, Oi. mas isso não é errado, forçar alguma pessoa a fazer o que ela não queira? Lógico. Mas na época podia. Hoje, por exemplo, você vive no Brasil e no Brasil é laico. O que é ser laico, professora? Ser laico é quando você tem o direito de escolher a sua religião. Ou você quer essa religião ou aquela, ou você não quer nenhuma. Mas nós sabemos ainda, Vinícius, que em 2020 nós temos imposições religiosas, como, por exemplo, em alguns países do norte da África e lá do Oriente. Nós temos ali na Ásia países que têm a obrigação de ser como o governo quer. Continua a leitura. Na China, o quê? Por favor, Manuela, que está lendo? Isso. As condenações variavam. Poderiam ser a prisão temporária ou perpétua, o confisco dos bens, favorecendo o acúmulo de riquezas da igreja, o exílio, os castigos físicos ou até a morte. A cerimônia pública em que se liam as sentenças do tribunal era chamada de auto de fé, realizada na praça principal da cidade. Como que a igreja que prega a justiça coloca alguém numa situação dessa? Como a igreja que prega a justiça castiga até queima as pessoas vivas? Então, assim, foi uma fase negra da igreja. O Papa já pediu perdão várias vezes em público sobre isso. Ele pede perdão ajoelhado e fala que foi algo errado, que a igreja não poderia ter feito isso. Então, eles reconhecem que foi uma fase errada da igreja. Graças a Deus passou. Manuela. Ainda bem? Manuela. Nesse contexto, o emprego da tortura, que era recorrente dos tribunais criminais europeus, também se fez presente no Tribunal do Santo Ofício. Primeiro, incentivava-se a denúncia contra o herege. Quem sabe e não relata pode ser incriminado, diziam os inquisidores. Após geralmente 2 denúncias, muitas vezes sem prova alguma, o acusado poderia ser preso.
Em alguns casos, a casa dele era fechada e seus familiares expulsos. Também podiam ser julgados. Na prisão, o suspeito era interrogado sobre sua vida e sobre o crime pelo qual era acusado, além de responder a perguntas sobre a doutrina católica. Então, quando a pessoa era interrogada, ela já estava numa situação delicada. Porque eles iam, de alguma forma, induzindo a pessoa, até que a pessoa entrava em contradição. Quando eu digo uma coisa e digo outra contrária, já estou em contradição. Então, ele já estava acusado de ato errado, dentro da doutrina católica. Então, por exemplo, se alguém soubesse de alguma coisa e prova, ele era condenado também? Espera aqui. Como que é, Vinícius? Se alguém soubesse de alguma prova de que a pessoa fez alguma coisa e ela não contasse, ele seria incriminado? Depende de como é a situação, né, Vinícius? Se eu sei que você fez alguma coisa e eu guardo só para mim, ninguém vai saber que eu sei. Agora, quando eu sei de alguma coisa sua, eu falo assim, ó, Guilherme, o Vinícius fez isso. Aí o Guilherme tem a boca grande. O Guilherme acaba contando para alguém. Aí eu vou ser incriminada, né? Porque eu sei e não denunciei. Agora, quando eu sei, mas eu fico caladinha comigo mesmo, jamais ninguém vai saber. Então, não tem prova nenhuma contra mim. Entendeu? Agora, quando eu deixo escapulir, aí automaticamente eu já estou numa situação de... Isso. Nesse período, a senhora, nesse período, então, nem podia falar disso, dessas pessoas. Na verdade, Vinícius, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala toda a vida, né? Porque a palavra, quando ela sai da boca, que ela é boa, ela é uma bênção. A palavra, quando ela sai da boca e que ela é maldita. Maldita. Ela foi mal falada e é maldita, então ela é perigosa. E a palavra não volta. O que eu falei aqui, acabou. Não tem jeito de eu engolir a palavra. Não tem jeito de falar a mesma coisa que a gente falou. Não tem. Aí, quanto mais você tenta consertar, Vinícius, pior fica. Você vai embolando no meio de campo. E é isso que os inquisidores queriam. Que você se tivesse palavras e palavras para que você entrasse em contradição. Aí eles falam assim, realmente ele é culpado. Então, realmente ele merece ser castigado. Manuela, vamos? Com o acusado na cadeia, o inquisidor irá interrogá-lo e ouvi-lo, com bastante frequência sobre tudo aquilo que ele nega, já que foi provado ou que é bastante provável. O inquisidor vai insistindo nessa direção até que o acusado deixe escapar algo de novo. Nesse caso, as informações obtidas serão reunidas pelo escrivão e testemunhas inquisitoriais, juntando-se aos autos o que foi negado ou as confissões anteriores. O inquisidor dirá ao acusado que se mostrará misericordioso com ele, se confessar com clareza e rapidez. É bom que essa promessa de misericórdia seja feita por 3 vezes durante os 10 primeiros dias de detenção. O interrogatório pode legalmente ultrapassar o teor da acusação. Pode-se pedir, por exemplo, ao acusado para recitar as orações mais comuns. Pode-se perguntar sobre a doutrina cristã. Eles faziam tudo para a pessoa entrar em contradição. Tudo. Prometia a salvação, só que era uma promessa falsa. Fala a verdade que nós vamos te absolver. Mentira. Eles não absolviam. Quando a pessoa falava, eles condenavam. Pode ler, Lucas, a última parte. Professora. Dá um pouquinho só, Vinícius, só completar essa parte. Só um instante. Os inquisitores poderiam torturar o suspeito de heresias, caso ele não confessasse o grave pecado. Eles alegavam que uma possível deformação
fratura ou mesmo a morte poderia acontecer pela teimosia do julgamento em não confessar o crime contra a fé católica. Se ele continuasse negando a suposta culpa, o seu destino, provavelmente, seria a morte na fogueira, pena máxima da Inquisição. Se o herege demonstrasse arrependimento, ele poderia não ser queimado vivo. Viram o final? Poderia não ser queimado vivo, mas ele poderia ter punição também. Então, entrou na Inquisição, fatalmente você está condenado à morte. Há castigos muito bravos. Vinícius, pergunta, meu filho. Tipo que os inquisidores são as testemunhas? Eles são as testemunhas? É. Não. Inquisidores Ou são não? quem interroga. Testemunha é outra coisa. Os inquisidores é tipo o juiz. Ah, tá, entendi. É tipo o juiz. Agora, eu vou colocar para vocês aqui um videozinho que vai falar sobre a noite de São Bartolomeu. Ele é um videozinho do YouTube. Nós vamos assistir o videozinho para vocês terem noção do que é a noite de São Bartolomeu. E depois a gente passa para a página seguinte. O vídeo tem a ver com a noite de São Bartolomeu e com a página. Não, peraí. A Contra-Reforma seria contra o calvinismo e contra o luteranismo? Espere um pouquinho, vem. Calvinismo. Provavelmente contra a falência da igreja. Falência, né, entre aspas. Um dos pontos muito tristes das guerras de religião. Espera aí que eu estou arrumando aqui para vocês. Tá. Porque eu tenho dificuldade de mexer aqui. A senhora poderia colocar o áudio para a gente? Ele já está aí o áudio. Já tá com áudio. Espera aí. Não está dando certo, não. É que você clica no canal. Sendo conhecido como a noite. Eu vou organizar. Um minutinho. Essa noite de São Bartolomeu, ela aconteceu no dia 24 de agosto, exatamente de 1572, quando já estamos aí bem depois do Concílio de Trento. Já até imagino o que seja. Eu li isso para fazer o trabalho, eu sei o que é. Espera aí, deixa eu ver como que eu vou fazer aqui para arrumar para vocês. Acho que agora vai dar certo. Não deu ainda, né? Vocês não estão vendo. Um dos pontos muito tristes das guerras de religião entre católicos e protestantes, depois da reforma protestante, Agora vai dar. é o que ficou sendo como a noite de São Bartolomeu. Gente. Essa noite de São Bartolomeu, ela Cadê? aconteceu no dia 24 de agosto, exatamente de 1572, quando já estamos aí bem depois do Concílio de Trento, que acabou em 1565. Eu vou arrumar, calma aí. Mas na época em que as guerras de religião, principalmente na França, na Alemanha, também na Inglaterra, em outros lugares. O que foi a noite? Muitos historiadores culpam a Igreja Católica de ter feito um massacre de protestantes Agora tá dando para ver? Sim, agora sim. Então vamos. Um dos pontos muito tristes das guerras protestantes, depois da reforma protestante, é o que ficou sendo conhecido como a noite de São Bartolomeu. Essa noite de São Bartolomeu, ela aconteceu no dia 4 de agosto, exatamente de 1572, quando já estamos aí bem depois do Concílio de Trento, que acabou em 1565. Mas na época em que as guerras de religião aconteciam, principalmente na França, na Alemanha, também na Inglaterra e outros lugares. O que foi a noite de São Bartolomeu?
muitos historiadores culpam a Igreja Católica de ter feito um massacre de protestantes huguenotes nesta noite em Paris. Mas a verdade não é bem essa. O que aconteceu de fato foi o seguinte: reinava ali na França um rei que era menor de idade e cuja rainha, a Catarina de Médicis, era uma rainha muito forte, muito austera, absolutista, e que tutelava o rei, que ainda era menor de idade, e essa rainha queria manter o seu poder a todo custo. Bem, os huguenotes, os protestantes franceses, se aliaram com as classes, né, francesas ali do povo e se voltaram tanto quanto contra a monarquia e arcou aí um conflito. A rainha percebeu, né, que se crescesse a força dos huguenotes, ela poderia perder vantagens, perder força e coisas políticas dessa natureza. Bom, por isso aconteceu o seguinte fato. Nós sabemos que Paris estava repleta de huguenotes no dia 24 de agosto de 72, porque ia haver um casamento muito importante. Esse casamento era da princesa Margarida da França com um príncipe espanhol de Navarra, que ia acontecer em Paris. Desses acordos que acontecia antigamente, que príncipe de um país casava com princesa de outro país, e as forças se uniam, e os dotes se uniam, as heranças se uniam. Então, desse tipo de coisa. Então, a princesa Margarida, né, da França ia se casar com o rei Henrique de Navarra. Um casamento importantíssimo, e Paris estava repleta de huguenotes. Bom, dizem os historiadores, bons historiadores, inclusive Daniel Hobbes, né, Dom Estevão Bittencourt e outros, que a rainha mandou, nesta noite, matar o principal chefe dos huguenotes, que era o chamado huguenote Gaspar de Coligny. Gaspar de Coligny. E, imediatamente após o assassinato dele, então, a rainha preparou uma forma de liquidar os huguenotes, especialmente os chefes huguenotes em Paris. E houve, então, esta mortandade em Paris. Aconteceu, mas não por mandato da igreja, mas por decisão da rainha Catarina de Médicis. Isso precisa ficar bem claro. Bom, o Papa, lá na Itália, mal informado dos acontecimentos, pensando que se tratasse simplesmente de uma guerra de religião que acontecia em toda a Europa, né, ficou feliz, ao menos, porque o protestantismo foi abafado na França, o catolicismo, que era defendido tanto pelo imperador como pelo Papa, tinha se mantido na França, mas o Papa não sabia desses detalhes, desse massacre que a rainha tinha feito. Tanto assim que, quando o Papa ficou sabendo, ele lamentou profundamente o que aconteceu, e há registros desse lamento do Papa pelo desastre que foi a noite de São Bartolomeu. Bom, esse foi o episódio da noite de São Bartolomeu básico, e não se pode culpar a Igreja Católica pelo acontecido. Está dentro do contexto da guerra, como eu já expliquei, onde ambos os lados eram intransigentes, não se negociava, não é como hoje, como onde existe uma liberdade religiosa. Bom, depois disso, os lados continuaram a conversar, continuaram a fazer acordos. Nós temos, por exemplo, o Edito de Poitiers, na França, que estabeleceu uma certa paz entre católicos e protestantes, aí, no ano de 1577. Uma guerra, exatamente, onde há um respeito pela consciência advertida do outro. Então, aos poucos, chegou até os nossos dias. Para a gente perceber pouco isso, você repare que ainda hoje, século XXI, nós temos católicos que ainda hoje há conflitos armados. Agora, você imagina 500 anos atrás, onde não havia esse espírito de tolerância religiosa. Então, a coisa é muito mais grave. Professora?
Nós vamos agora passar para a leitura da página 18, para vocês continuarem a entender o que está acontecendo na noite de São Bartolomeu. Professora, Oi. a senhora pode mandar o vídeo lá no grupo, porque não deu para escutar, ficou barulhinho Eu mando atrapalhando. depois. Depois que acabar o horário, eu mando. Pode ficar tranquilo. Pode ficar calmo e tranquilo. Vamos lá. Eu vou pedir agora para o Arthur começar a leitura aqui para a tia Tânia. Os reflexos da contra-reforma. Arthur, o que vem a ser os reflexos? Nós tivemos a reforma, que foram movimentos religiosos que aconteceram na Europa para que acontecessem devidas mudanças na Igreja Católica. Com esses movimentos, surgiram várias igrejas evangélicas. Luteranismo, calvinismo. Com isso tudo, agora veio a contra-reforma, que foi uma atitude da Igreja Católica de se reafirmar como igreja, como cristã e com poder. O que são os reflexos? É o que veio depois disso. São acontecimentos que aconteceram após tudo isso. Pode começar. Brigas, em cima de brigas. 7. Consequências? Tipo que consequências? Vamos começar, Arthur. 7. Os reflexos da reforma e da contra-reforma. A reforma promoveu a divisão da cristandade ocidental em várias novas doutrinas que fizeram desaparecer o ideal medieval de organização de uma igreja universal que orientasse todos os cristãos da Europa. Por 40 anos, a Europa assistiu à ocorrência das guerras de religião, conflitos que, na maioria das vezes, tinham contornos políticos e sociais, mas eram exteriorizados na forma de divergências religiosas, colocando católicos contra protestantes e vice-versa, ou mesmo um grupo de protestantes contra outro. Pode continuar. Um exemplo desse conflito ocorreu na França entre 1562 e 1589 e culminou em um massacre conhecido como Noite de São Bartolomeu, quando foram mortos mais de 2.000 huguenotes pelos católicos, liderados por Catarina de Médicis. A guerra somente teve fim quando o rei Henrique IV promulgou o Edito de Nantes, em 1598, garantindo a liberdade da religião aos protestantes. Só um minuto. Então, nós vamos perceber quem são os huguenotes. São os protestantes da França. E eles foram atacados e mortos no momento em que a França estava realizando uma festa, que era o casamento do rei, do príncipe com a princesa. Então, foi um momento que pegou o pessoal meio que despercebido, meio que relaxado. E é importante nós sabermos que isso não foi um ato da igreja, não foi o Papa que mandou matar. Foi a Catarina. Por quê? Porque são problemas políticos e ela queria ter um poder e não que era a favor de protestantes. Ela era tutora do príncipe, né? Ela era tutora do pequeno. E nós vamos perceber o seguinte, que isso tudo acontece, isso é uma barbárie. Isso é um conflito horroroso que aconteceu contra os huguenotes que são protestantes. Pode continuar, Arthur. Outro reflexo da reforma foi o incentivo à educação de massas. Os luteranos, os calvinistas e os jesuítas, desejosos de difundir as suas respectivas doutrinas, fundaram escolas que recebiam alunos pertencentes aos diversos segmentos sociais. Com o passar do tempo,
Com o passar do tempo, a doutrina do justo preço foi perdendo o sentido, e a burguesia pôde, a partir do século XVI, realizar a sua economia lucrativa sem as restrições impostas pela religião durante a Idade Média. Então, nós vamos perceber que foram muitas mudanças. Qual que é uma consequência? A consequência é que agora nós vamos ter liberdade religiosa. O rei Henrique falou, vocês podem agora proferir a religião de vocês. Nós vamos ter outra consequência. Qual que é a outra consequência? Nós vamos ter ampliação dos estudos. Nós vamos ter várias fontes educacionais. Os jesuítas vão ajudar também nisso. Então, isso é importantíssimo para nós. Vou pedir para a Lara começar o embate aqui. Professora, Oi. os jesuítas, eles são protestantes também? Não. Ou não? Jesuítas não. É diferente, ó. Jesuítas são padres católicos. Agora, Tá. quando você me diz missionário, você pode ser missionário de qualquer igreja. Professora, Entendeu, Vinícius? Entendi. Oi. por que deu esse nome? Noite de São Bartolomeu. Porque Pelo que eu estou entendendo aqui, Bartolomeu ainda não existiu. Bartolomeu, não teve algum homem aqui que chamou Bartolomeu. provavelmente, eu não sei te falar por que da noite de Bartolomeu. Não. São Bartolomeu é um santo, né, Arthur? Santo. Provavelmente deve ser um dia do que comemorava essa data, né? Então falou no vídeo que foi uma celebração que deu início a isso. Então A deve ser celebração foi o casamento, né? A celebração foi o casamento. E a festa, provavelmente, do santo padroeiro. Deve ser um santo que viveu um santo francês. Vamos lá. Pode começar, Lara. Embate de ideias entre índios e catequizadores. Durante muito tempo, historiadores enxergaram a catequização indígena como uma mera imposição, na qual o cristianismo era forçado na cultura nativa. Essa visão, contudo, passou nos últimos anos por um aprimoramento e atualmente sabe-se que os índios foram capazes de, em certa medida, adaptar a religião europeia à própria cultura, em um esforço de